O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, agora falando a respeito da oração, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, ele diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Bom, o Senhor Jesus aqui, ele continuando na mesma linha de raciocínio que começa lá no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A partir dessa orientação, desse princípio estabelecido de que não é a nossa justiça que ela é qualificada para a nossa aceitação diante de Deus, e que o mau uso ainda para piorar a situação, se nós mal utilizarmos aquilo que ainda nós fazemos de bom, fazemos de correto, fazemos de justo, ainda usarmos com a motivação de autopromoção, de autoafirmação, por causa do temor de homens e querer a aceitação dessas pessoas, então nós pioramos mais ainda, pioramos muito mais ainda a situação quando nós oramos. E aqui agora nós vemos o Senhor Jesus aplicando a oração quando ele diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. O Senhor Jesus, ele costumeiramente chamava os fariseus e os escribas de hipócritas. Se nós olharmos lá no capítulo 23, de Mateus, capítulo 23, ele constantemente chama estes homens, os fariseus e escribas, de hipócritas, né? A partir do capítulo 23, todo do verso 1 até o verso 36, quando ele então vai nomeando estes homens sobre o modo como eles agiam, falavam, como eles andavam, como eles se vestiam, como eles cortavam o seu cabelo, como eles doavam os dízimos e ofertas, o modo como eles ensinavam, como eles juravam, como eles se relacionavam com Deus, como eles instruíam as pessoas. E o Senhor Jesus constantemente diz: hipócritas, hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então é interessante notar que o Senhor Jesus, ele consegue associar pela sua pregação o nome de hipócrita aos escribas e fariseus. Obviamente isso nem sempre foi assim. Antes de Jesus denunciar o modo, a externalidade religiosa falsa, de aparência, de promoção de uma reputação falsa, apenas de aparência, o Senhor, certamente os escribas e os fariseus eram vistos como sendo homens decentes, homens honrados, homens zelosos da lei, homens que realmente guardavam e guiavam as pessoas no modo como elas deveriam viver aceitavelmente diante de Deus. Só que a religiosidade e a hipocrisia, a ausência da graça, tornou-se a característica do judaísmo nos dias de Jesus. E não somente o modo como eles viviam todas as áreas da religião, todas as áreas da piedade, da comunhão com Deus, mas em especial a oração. O Senhor Jesus aqui, ele denuncia o modo como esses homens oravam, o modo como eles oravam, a motivação como que eles oravam e também os resultados desse tipo de oração hipócrita. O texto diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Lembrando que até que Jesus fizesse essa denúncia de que eles eram hipócritas,
os fariseus e os escribas, eles tinham a boa reputação, gozavam de uma boa reputação no meio do povo de Deus, no meio de Israel, como sendo de homens santos, de homens íntegros, de homens de uma postura admirável a ser imitada, homens que eram formadores de opinião, homens que eram respeitáveis, homens que eram influenciadores da sociedade e modelos de santidade. Só que o Senhor Jesus via naqueles homens, não o externo, mas o coração, e o Senhor Jesus poderia dizer hipócritas. É por isso que ele então diz, não sejam como eles, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. O mesmo problema do verso, quando o Senhor Jesus ele diz então que eles deveriam tomar cuidado para que a vossa justiça não seja exercida diante dos homens para ser vista. E aqui nós temos a questão da oração. Agora, homens que oravam, homens que faziam orações longas, homens que faziam... O problema não era a ortodoxia da oração, o problema não era se eram breves ou longas orações, o problema não era se a oração era uma oração culta, numa linguagem culta ou numa linguagem simplória. Essas questões são secundárias. Elas em si não são problema. O problema todo partia de um coração idólatra que tinha temor de homens, que queriam se fazer aceitos e queriam se promover através da religiosidade. E queriam usar, de fato, aquilo que eles sabiam para que eles pudessem se fazer não aceitos diante de Deus, mas aceitos diante dos homens. E aquilo que deveria promover intimidade, porque a oração é um meio de graça, aquilo que deveria promover intimidade, santidade, amadurecimento, consolo, fortalecimento, na verdade estava servindo como um sentimento de autobajulação, como um exercício de orgulho. E é por isso que o Senhor Jesus conclui ao dizer a respeito dos hipócritas e aqueles que os imitam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí o Senhor Jesus ele nos orienta como que nós devemos orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Em contraste com aqueles que querem exercer a sua justiça diante dos homens para serem vistos, o Senhor Jesus aqui ele nos orienta à discrição, a fazer algo de modo que eu não promova a minha religiosidade, as pessoas não fiquem vendo, ou eu tenha então que tornar público os motivos do meu coração. Deus é quem sabe e Deus é quem vê. É a Deus que nós devemos consagrar e dedicar a nossa devoção. E é por isso que ele diz, vá em secreto, e o teu Pai em secreto, ele te recompensará. Então, é essa relação de discrição em que nós temos que buscar intimidade com Deus. Se a oração é falar com Deus, então é a Deus que importa. Se a oração é falar com Deus para que Deus nos abençoe, importa nos submetermos a Deus, dedicar a Deus, consagrar a Deus e esperar em Deus. A nossa preocupação ao orar não deve ser as pessoas que estão ao nosso redor. Não é o nosso português, não é a nossa profundidade teológica, não é a nossa capacidade de elaborar frases, mas é o nosso falar de um coração que se derrama diante do Senhor. Então, nós devemos orar a Deus conforme Ele nos recompensará. O verso 7 diz, e orando não useis de vãs repetições. Aqui ele faz uma outra advertência que não, agora mudando do contexto do judaísmo e indo para o paganismo, que certamente era conhecido, os judeus viam como os romanos faziam as suas preces, eles viam como os idumeus no sul da Judéia consagravam, eles viam como os cananitas
pagãos que moravam entre eles ou na sua circunvizinhança, ou até mesmo ao extremo norte ou região leste da Palestina, na região da Transjordânia, como que esses pagãos cultuavam, como que eles se dedicavam a longas orações, como eles se dedicavam à prática do misticismo de forma intensa, às vezes a entrar em êxtase, devido à repetição, aos mantras e a essas frases sem muita inteligibilidade, de modo que eles ficassem repetindo, até que eles pudessem elevar a um estado de transe. Observe que Jesus ele diz aqui, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então nós devemos tomar cuidado quanto o que nos adverte aqui, o verso 7. Primeiro, o que nós falamos deve ter objetividade. O que nós falamos deve ter inteligibilidade. O que nós falamos deve ter coerência. O que nós falamos deve ter lógica. O que nós falamos deve ter verdade, deve ser verdadeiro, para que nós possamos ser ouvidos. Não é o muito falar, não é o muito repetir, não são mantras, não são estados de transe pelas vãs e vazias repetições, vazias de inteligibilidade, vazias de coerência, vazias de verdade, que nos farão ser ouvidos. Essas coisas não funcionam assim. A oração não funciona assim. Verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, a esses pagãos, a esses gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então você pode orar, por exemplo, trazendo um aspecto prático, pelo mesmo pedido várias vezes por dia. Senhor, pela manhã, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe tal pessoa sobre tal situação, em tal enfermidade, em tal necessidade. Daqui 2, 3 horas você lembra de novo da situação e como aquilo lhe preocupa, lhe causa um anseio, um desejo no coração, e você tem aquela pessoa na sua alma, no seu coração, e você leva ela consigo e as suas preocupações estão comprometidas com ela porque o Espírito de Deus lhe leva a essa intimidade, essa comunhão, então você pode novamente orar, Senhor, abençoa essa pessoa. Talvez daqui 1, 2 horas, meia hora, talvez na parte da tarde você novamente ore e diga, Senhor, novamente eu coloco essa pessoa. No final da tarde você lembre de novo, à noite, e talvez antes de dormir você novamente peça o mesmo pedido várias vezes no decorrer do dia. Isso não é vã repetição, isso é persistir na oração. Então observe, existe uma diferença entre persistir na oração e a vã repetição. A vã repetição é a repetição fútil, sem propósito, sem racionalidade, sem intenção, sem lógica, sem verdade. Na mesma oração, repetida várias vezes, sem entendimento. Como que se eu várias vezes repetindo o mesmo pedido, sequenciadamente, na mesma oração, isso fosse persuadir a Deus. Ou isso fosse nos tornar mais santos. A oração não funciona assim. Não é você sentando e comendo uma panela de comida de uma vez que vai tornar você saudável, mas é comendo com qualidade várias porções no decorrer do dia, é que você vai alimentar o seu estômago e vai produzir saúde. Da mesma forma, é a oração simples, dedicada, consagrada, com entendimento, com sabedoria, com verdade, com coerência, com propósito, com intencionalidade, com compromisso, várias vezes no decorrer do dia, podendo até ser o mesmo pedido, é que vai encher o nosso coração de conforto e vai nos colocar na intimidade do Senhor. Encerrando nossa meditação, então nós podemos observar aqui, primeiro, que o Senhor Jesus ele nos adverte quanto a querer evidenciar uma espiritualidade, uma intimidade com Ele que nós não temos. Segundo, nós devemos tomar cuidado para que nós não fiquemos mostrando a nossa justiça diante dos homens, mas procuremos fazer a nossa oração, a nossa devoção ao Senhor com discrição. Terceiro, nós não devemos imitar os pagãos
que por causa das repetições, dos transes, dos êxtases, por causa dos mantras, eles acham que são ouvidos. Não é assim que funciona. E quarto, observando o verso 8, nós devemos então procurar buscar a Deus, sabendo que Ele conhece a nossa necessidade. Nós não estamos informando Ele, nós estamos nos declarando, nós estamos afirmando que nós necessitamos dEle. Ele conhece as nossas necessidades, mas o que nós fazemos quando oramos é dizer a Ele que nós necessitamos dEle. Que Deus nos abençoe, que nos dê essa convicção e o temor dEle, em nome de Jesus. Amém.